Quantos crerem que Deus vai falar nesta noite? Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Depois você vai voltar algumas páginas e vai lá para Mateus capítulo 7, porque é o conjunto de palavras que Deus vai nos falar essa noite, amém? Diz assim o texto, quantos encontrou? Diga amém. Amém. Diz bem assim o texto sagrado. E Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Volte aí para Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 8. Vamos frasear esta mensagem, que é o complemento da que a gente já leu. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 8. Quando eu parar de ler, a igreja continua. Amém? Podemos ler? Diz assim, ó. Pois todo aquele que pede, e o que busca, e o que bate, pode fechar suas Bíblias, o nosso irmão já orou. Queridos e amados irmãos, Igreja Santa do Senhor, uma noite de campanha, e vendo os testemunhos que Deus já fez, eu vejo o agir de Deus a cada dia e a cada culto. E para nós entendermos essa mensagem desta noite, nós precisamos vir aqui no capítulo 7 de Mateus. Mateus, ele escrevendo as palavras de Jesus, ele começa a dizer que o juízo pertence a Deus. E ele começa a dizer ao povo, a igreja traz a memória do povo, que não devemos julgar para não sermos julgados. Ele traz também dizendo que não devemos dar os cães as coisas santas. Ele fala dos dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque espaçosa e larga é o caminho que conduz à perdição. Ele fala dos falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, para que ninguém vos engane. E esse capítulo 7 ainda traz mais um assunto, dizendo dos dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa numa rocha. O capítulo que nós lemos inicial está falando de uma oração sem cessar. Mas Mateus, ele traz à memória da igreja que devemos seguir estas regras, observar estas palavras, porque quando nós observamos as escrituras sagradas, nós seguimos as palavras do Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que pedimos, naquilo que buscamos e naquilo que batemos. E o texto fraseado esta noite é que Mateus, ele escreve aqui no texto que lemos no versículo 8, que há 3 grupos de pessoas na igreja. Mateus está falando que tem aqueles que pedem, todo aquele que pede, recebe. E ele fala, todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, abre. Nós vemos claro que o texto está falando de 3 grupos de pessoas. Mas por que, pastor, o senhor está vendo 3 grupos de pessoas? Porque tem pessoas que pedem, mas não bate, não busca. Tem pessoas que buscam, mas não pede, não bate. E o texto está falando que isso é um conjunto de regras para alcançar as dádivas de Deus.
E se nós formos agora para o texto que nós lemos, nós vamos ver uma viúva que conseguiu fazer as 3 coisas. A Bíblia diz que ela bateu, ela buscou e ela bateu, ela buscou e ela recebeu. Nós vemos o texto dizer que havia numa cidade uma viúva, e havia também naquela cidade um juiz iníquo. Os irmãos conhecem muito bem o texto, e o texto diz que esse juiz, ele não respeitava ninguém, e não temia Deus, portanto ele se sentia o maioral na cidade, ele se sentia o dono da situação. Mas o texto diz que esta viúva pobre, ela importunava o juiz. A Bíblia diz que ela ia continuamente buscar o juiz uma resposta. Eu vejo esta noite, pastores, obreiros, que a luta da igreja no século 21 é essa. Se você desistir, o seu projeto não vai adiante. Se você parar, o seu ministério para. Se você não buscar, você não vai achar. Se você não bater, não vai se abrir a porta. E o texto diz que essa viúva, agora com poucos recursos, porque quando nós falamos de viúva, ela não tinha marido, provavelmente era uma viúva pobre, e tinha um processo naquele fórum que precisava ser resolvido. Aleluia. Eu não sei o que você veio apresentar para Deus nessa campanha. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei aonde você veio bater. Mas eu quero dizer nessa noite que aquele que é dono desta obra, ele está aqui. E se você não desistir, os seus projetos vai adiante. Talvez você passou o ano de 2019 batendo, buscando, mas nada aconteceu. Talvez o seu emprego não saiu. Talvez a porta que você bateu não se abriu. Talvez o seu casamento não está bem. As suas finanças não estão bem. Talvez no seu trabalho você não está bem. Mas você tem batido. Você tem buscado. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vamos ver que havia um homem chamado Jairo. E a Bíblia diz que esse homem sai de Cafarnaum, vai até o mar, aonde Jesus está desembarcando, chegando ali das terras do Gadareno. E a Bíblia diz que a hora que Jesus desembarca, Jairo vai ao encontro de Jesus. Jairo foi buscar Jesus para sua filha, sua única filha, que estava enferma. A Bíblia diz que Jairo era o presidente das sinagogas. Jairo, líder das sinagogas, ele não achou recurso para sua filha lá na sinagoga, mas ele vai ao encontro de Jesus. Ele foi buscar Jesus, porque somente Jesus tinha a resposta para sua filha. O texto diz no Evangelho de Marcos que havia também um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que aquele homem estava naquela situação não porque ele queria, porque foi-lhe arrancado os olhos. Agora a Bíblia diz que ele está sentado à beira do caminho. Presta bem atenção no texto que nós lemos, para que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite.
O texto bíblico diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando. E nós vemos aqui que Bartimeu, ele fez um pedido. Jesus, filho de Davi, olha o pedido dele. Você está pedindo? Você está pedindo? Você está pedindo? Você está batendo? Você está insistindo na oração? Você está buscando? Ou você está desanimado? E a Bíblia diz que ele fala pela segunda vez: Jesus, filho de Davi. Ele pediu outra vez, ele não desistiu. E pela terceira vez a Bíblia diz que Jesus manda chamar Bartimeu. Glória a Deus, aleluia. E a hora que ele se aproxima, ele faz outro pedido. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele fala assim: eu quero ver. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei qual é a tua oração, qual é o teu pedido, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Os olhos de Bartimeu, hoje na ciência não seria capaz, mas naquela época não tinha exatamente a medicina avançada para dar a volta às vistas de Bartimeu, mas aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é dono da criação, ele fez vir às vistas do Bartimeu outra vez. Se nós formos observar mais um pouquinho ainda, a Bíblia diz que Ana, perseguida pela sua rival, presta bem atenção no que Deus está falando esta noite, vivia um casamento terrível, porque ela chorava querendo filho. E a Bíblia diz que a sua rival somente o criticava, apedrejava Ana. Mas a Bíblia diz que Ana faz um pedido. Através das suas lágrimas ela faz um pedido a Deus. Você sabe o que Deus gosta? Você sabe o que Deus gosta de crente sincero? Deus gosta de crente verdadeiro. Deus gosta daquele que se derrama nos pés dele. Deus gosta daquele crente que fala: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. E a Bíblia diz que debaixo de tanta coisa, Ana vai no templo e pede a Deus, e Deus concede a ela. Se nós formos buscar ainda o texto sagrado e buscar aqueles que pediram, a Bíblia diz que também Josué, para não perder a guerra, estava escurecendo e precisava ganhar esta guerra. A Bíblia diz que Josué levanta os olhos ao céu e pede ao Senhor para parar o sol. Você está vendo o tamanho do Deus que tu serve? Você não está aqui servindo um Deus fraco, um Deus pobre. Você serve o Criador de todas as coisas, aquele que é capaz de fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que o seu pensamento pode alcançar. E a gente vê agora, vamos passar para o texto que lemos. Esta mulher, ela precisava que o seu processo fosse desengavetado da mesa daquele juiz. Ela precisava que aquele processo fosse arrancado das mãos do juiz e fosse resolvida a sua causa. Eu não estou aqui para falar o que você quer de Jesus, não. Eu estou aqui para falar que aonde tiver o impedimento, o Senhor vai trabalhar nesta noite. Ora, queridos, um juiz que não respeitava homem,
um juiz que não temia Deus, um juiz soberbo. Chega uma viúva pobre que não tem recurso para pagar um advogado. Você sabe quem que ela buscou? O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, advogado fiel e verdadeiro. E nós vemos o texto sagrado falar que aquela viúva, ela ia continuamente. Sabe qual é a palavra nessa noite? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Aquilo que você colocou na mão do Senhor vai se realizar. Se nós observarmos, pastor Caio, era uma vida triste quando se tornava viúva em Israel. Perdia crédito, perdia moral. Ninguém falava pelas viúvas, porque era colocado como uma mulher rejeitada. E agora esta viúva precisava que a sua causa fosse resolvida. E nós voltando no texto, nós fala que Mateus agora, o ensinamento de Jesus, Mateus gosta muito, eu gosto muito desse trecho, porque Mateus ele me ensina de uma forma diferente nas palavras de Jesus. Ele fala: olha, aquele que pede, recebe. O interessante, para nós irmos para o final do texto, é que ele fala: olha, todo aquele que pede, recebe. Sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas pedem sem fé. Pede como se estivesse pedindo algo banal. E não é assim. Quando nós lemos o texto no início do capítulo 6, o Senhor fala: não dê aos cães as coisas santas. O Senhor está falando: olha, você não pode jogar fora aquilo que você recebe de Deus. Você não pode distribuir para os cães. Eu quero falar nessa noite de pouco valor nas coisas que Deus quer te entregar. Tem pessoas que recebem e não dá valor. Tem pessoas que arrumam um emprego, que Deus abriu uma porta, mas dá umas costas para Deus, é rápido. Quantas pessoas eu já vi fazer isso? Recebe um emprego, vem na igreja, participa da campanha, mas depois, pastor Caio, vira as costas para Deus. Abandona o Senhor. Mas o texto sagrado está falando que aquele que pede como a viúva ela pediu continuamente, ela não cessava de pedir: juiz, resolva a minha causa, desengaveta o meu processo. Ela pedia. E o texto continua dizendo assim: olha, e todo aquele que busca, encontra. Ela buscou por várias vezes, porque o texto diz que ela continuamente. Você tem buscado? Você tem buscado o Senhor conforme o Senhor está falando? Você sabe o que Deus está falando aqui, pastor? Que a busca, ela tem que ser continuamente. Você está descendo na oração, você está descendo na consagração, você está descendo a fazer a obra de Deus, você está envolvida com as coisas de Deus, você está buscando a edificação para o seu ministério, para a tua casa, para o teu filho. Você está buscando estas coisas. O Senhor está aqui. O Senhor está falando esta noite: e todo aquele que busca, acha. Eu fico impressionado que a igreja do século 21, pastor,
Alguns conseguem ser bem-sucedidos. Chegam na igreja e muito rápido crescem, porque depositam toda a sua confiança e amor ao Senhor. Alguns na caminhada vai enfraquecendo e chega ao ponto, pastor, de não querer nem vir na campanha. Chega ao ponto, pastor, de não querer mais louvar, de não querer mais pregar, de não querer mais evangelizar. E aí você sabe o que acontece? Vai buscar e a porta não se abre. Vai bater, vai insistir, porque deixou a obra de Deus. E não é assim, queridos. Vamos para o final. No capítulo de número 8, versículo 40, Lucas fala deste homem chamado Jairo que eu falei. Jairo poderia ter buscado na sinagoga, porque a sinagoga é lugar de pregação, lugar de palavra. Mas ele não achou resposta. Ele não achou resposta. Sabe por quê? Porque a resposta não está no pastor divino. A resposta não está no pastor Cairo. Nós somos simplesmente aqueles que anunciam o evangelho. A resposta está, sabe aonde? Naquele que dobra os joelhos aos pés do Senhor. A resposta vem do alto. A resposta não vem de baixo. Se nós formos mais adiante aqui, nós vamos ver que Deus trouxe a memória aqui para falar à igreja. Que uma certa vez, no capítulo 3 de Marcos, um homem que tinha a mão ressequida, ou seja, ele estava com a mão encolhida por causa da enfermidade. A Bíblia diz que ele entra na sinagoga, e ao entrar na sinagoga, eles eram colocados de lado, porque eles não podiam sentar nos bancos, e eles não podiam falar, e eles também não podiam se levantar. Eles tinham que ficar quietos. A palavra de Deus diz que nesse dia, sabe quem entra na sinagoga para ministrar a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem entra? Aleluia, Jesus. Segundo estudiosos, diz que na sinagoga é um púlpito, um altar igual esse, com 6 degraus. Ele fica sem nenhuma pessoa sentada em cima. Mas quando entra um rabino e sobe os degraus, é porque ele vai ministrar. O estudo diz que nesse dia entrou Jesus outra vez na sinagoga. E o texto sagrado diz que ele sobe e começa a ministrar. E ele olha para aquele homem que não podia levantar e estava no canto. A Bíblia diz que ele quebra a regra daquela noite. Ele olha para aquele homem e fala: fica de pé. Ele não podia ficar de pé, mas você sabe quem estava mandando ficar de pé? Você sabe quem está mandando você ficar de pé esta noite? Você sabe quem está falando com você? Ainda que te joguem no canto, ainda que não mande você ficar de pé, ainda que querem calar a sua boca, quem está mandando você ficar de pé é Jesus. A Bíblia diz que agora esse homem se levanta, fica de pé lá no canto, e Jesus manda ele vir para o meio. Ele não podia vir para o meio, era uma regra. Às vezes você tem ficado no canto,
não tem ficado de pé, mas Jesus está falando: fica de pé, vem para o meio, vem para o meio, vem fazer parte do povo de Deus. Para de ficar no canto, para de ficar aí murmurando. Jesus está falando: vem para o meio, vem se envolver com a obra, vem mudar a tua história. E era sábado, olha que interessante, era no sábado. E Jesus fala assim para aquele homem: o que queres que eu te faça? Era sábado, era sábado. E a Bíblia diz que aqui Jesus olha para aquele homem e ele é curado. A sua mão que era enriquecida, encolhida. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é o milagre que tu está querendo do Senhor? Aonde você quer que o Senhor trabalhe na tua vida? O que está acontecendo com o teu ministério que não fluiu? O que está acontecendo com o teu casamento que não anda? Você está batendo? Você está buscando? Você está edificando a tua casa? Vamos finalizar. Já estamos na hora que eu quero orar pela igreja. Agora o texto diz aqui que aquela mulher, aquela viúva, ela precisava de uma resposta. E o texto sagrado diz, queridos, vamos ler para os irmãos entender. O texto sagrado diz assim, olha: por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia esta viúva me aborrece. Você sabe o que o Senhor está falando aqui? É que às vezes nos deparamos com pessoas assim como este juiz. É que às vezes o seu processo está parado porque alguém está travando. Talvez o seu ministério parou porque tem alguém travando. Talvez a tua vida não anda porque tem alguém travando. Talvez você não fluiu nesse ano de 2019 porque o inimigo tem te segurado, mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor vai quebrar este laço, vai destruir essas cadeias, vai quebrar os grilhões, vai despedaçar as algemas, mas você vai seguir em frente. Todavia esta viúva me aborrece, hei de fazê-lo justiça, para que enfim não volte a perturbar muito. Você sabe que o inimigo não gosta? É de crente de oração. Perturba ele, sabia, pastor? Crente de oração, crente que evangeliza, crente que está edificando o próximo, crente que está trazendo almas para a igreja, crente que está fazendo a obra. O inimigo não gosta, o inimigo não quer, mas eu quero te dizer uma palavra de Deus nessa noite: ele quer ou não, você vai continuar trazendo almas para o Senhor. Ele querendo ou não, você vai fazer a obra, porque o dono da obra está falando que as portas do inferno não vai prevalecer contra a casa do Senhor. Exato. Agora diz o Senhor: ouve e diz ao juiz, justo juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? As palavras que te feriram, Isaías disse que nenhuma delas prosperará.
Toda arma preparada contra os escolhidos de Deus não prosperará. E toda língua que se levantar contra os escolhidos de Deus, em juízo Deus vai as condenar. Talvez as palavras tenham ferido seu coração. Talvez você não tenha alegria de sorrir. Talvez você entra na igreja de cabos baixos e sai triste. Talvez o inimigo tenha colocado angústia no teu coração. Mas eu quero falar nessa noite que o juiz do juiz, aquele que julga todas as causas, aquele que faz justiça, aquele que trabalha por você, aquele que vai entrar na tua vida hoje, vai mudar a tua história, vai quebrar todo laço do inimigo, aquele que está pelejando por você, aquele que diz assim: olha, eu sou Deus que te tirei do poço da lama, aquele que te deu uma salvação de graça, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por você. Ele está falando esta noite, ele vai entrar com providência hoje, ele vai mudar a tua história. Se você crê, levanta a mão para cima, dá glória para Deus. Finalizando, disse o Senhor: ouve que juízo e juízo. Não fará Deus justiça aos escolhidos? Declaram ele de dia e de noite, andam e faça esperar. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Finalizar com esta palavra. Tudo que falamos nessa noite, eu deixei esse versículo para o final, porque se bater sem fé, não vai abrir porta nenhuma, porque se buscar sem fé, não vai achar nada, porque se pedir sem fé, não vai encontrar nada. Ele fala: porventura, se voltar o Senhor na terra, achará fé? Sem fé é impossível agradar o Senhor. É preciso ter fé quando bater, é preciso ter fé quando buscar, e é preciso ter fé quando pedir. Fica de pé, igreja. Eu quero orar por você. Talvez por muitos dos pregadores que passaram aqui, você ouviu várias mensagens, mas a mensagem de hoje é a mensagem que Deus falou, que existe 3 grupos na igreja: o que bate, o que pede e o que busca. E eu trouxe para você esta noite uma viúva que bateu, que pediu, que buscou. Ela usou as 3 palavras que Jesus disse, e ela foi bem sucedida. Então você, nessa noite que veio a esta campanha, você precisa bater, você precisa buscar, você precisa fazer o ID do Senhor.